Meus queridos irmãos, bem-vindos para o estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Vamos estudar mais um tema de grande relevância para a igreja desta série de lições, cujo tema central é os ataques contra a Igreja de Cristo. Hoje quero estudar com você a lição de número 6, com o seguinte tema: a sutileza das ideologias contrárias à família. Texto áureo. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Gênesis 2:18. Verdade prática. Dentre os muitos perigos que a sociedade contemporânea enfrenta, estão aqueles de natureza ideológica que planejam destruir a família. Leitura bíblica em classe, Gênesis 2:18 a 24. Deus criou todas as coisas, fez o homem e a mulher e os uniu em matrimônio. Ele instituiu o casamento para todas as gerações. É Ele quem dá filhos, Ele o autor e criador de toda a estrutura familiar. Toda a criação pertence a Deus. Deus fez todas as coisas com uma finalidade pré-estabelecida. Isto significa que a família possui um modelo divino e foi criada também com propósitos pré-determinados, conforme lemos. Nele digo, no qual também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, aos Efésios 1:11. A Bíblia é clara e específica quando diz que tudo foi criado por Deus e para Deus, Colossenses 1:16. Dessa forma, a família existe primeiramente para Ele, e não para o nosso próprio benefício. A felicidade e o bem-estar do homem são derivados do propósito divino, são acessórios, nunca o centro. Qual é o propósito central da família? O fim supremo da família é a glória de Deus. Portanto, Deus instituiu o casamento, deu uma esposa a Adão, fê-los uma só carne, deu filhos a eles, tudo para cumprir o seu propósito eterno. Desde a fundação do mundo, Deus tem determinado que formaria uma grande família com muitos filhos, semelhantes ao seu filho Jesus. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, Romanos 8:29. E ainda, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, aos Efésios 1:4 e 5. Dessa forma, sabemos que não foi Adão quem quis ter uma família, mas Deus. Deus deu ao homem a capacidade de se multiplicar e ter filhos. Através dessa descendência, Deus provê homens e muitas mulheres fiéis que carregam os planos de Deus consigo e que executam a sua vontade. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Gênesis 2:18. Deus não deu ao homem uma simples companheira, mas uma auxiliadora idônea, que lhe servisse como um insubstituível suporte afetivo, emocional e espiritual. A família foi criada e equipada por Deus para preencher as necessidades básicas do ser humano e para encher a terra com a glória de Deus. Dietrich Bonhoeffer escreveu, de dentro de uma prisão nazista, a uma sobrinha que estava para se casar. Ele disse: o casamento é mais do que simplesmente vosso amor de um para com o outro. Tem uma dignidade e poder mais elevados, pois é o santo mandamento de Deus, por meio do qual Ele deseja perpetuar a raça humana até o fim dos tempos. O vosso amor diz respeito apenas a vós, nesse mundo, mas no casamento sois um degrau na escada das gerações, através da qual Deus faz vir a sua glória e o seu reino. Em vosso amor vedes o céu de felicidade, mas em vosso matrimônio estáis colocados em um posto de responsabilidade em relação ao mundo e à humanidade. Vosso amor é a vossa posição particular, mas o casamento é algo mais que o pessoal, é um estado, um ofício. Ponto de número 1. A família, projeto de Deus, uma instituição divina. A família tem sua origem em Deus. No projeto original, Deus viu que não era bom que o homem estivesse só, e então deu-lhe uma companheira. Desta união viriam os filhos. O princípio fundamental do relacionamento familiar é o amor, o interesse mútuo e o cuidado pessoal entre os seus membros. A família nasceu voltada para a satisfação do ser. Não é bom que o homem esteja só.
Esta constatação por si só evidencia que Deus estava interessado no bem-estar da sua criatura. A família, portanto, surgiu para trazer satisfação, complementação, ajuste, prazer, alegria e plenitude de realização emocional. Ou seja, família é para ser uma bênção, segundo a intenção original de Deus. Como servos do Senhor, devemos crer que a família é uma provisão divina para uma vida ajustada em todos os sentidos, que sejam sociais, morais, físicos e espirituais. Uma família bem ajustada serve de base para o reino de Deus e nos dá suporte na batalha espiritual. No plano divino, a família é formada por um homem e uma mulher. Por isso, Deus providenciou apenas uma companheira para Adão e recomendou que os líderes cristãos fossem maridos de uma só mulher, 1 Timóteo 3,2. Deus estabeleceu que o casamento fosse lugar para a procriação e que o casal teria essa tarefa de povoar a terra. Estabeleceu que o relacionamento entre marido e mulher seria de submissão por parte dela e amor por parte dele. Deus definiu que os filhos fossem bênçãos e heranças do Senhor e que, por isso, os pais deveriam zelar por eles, guiando-os com disciplina e amor. Também definiu que os filhos fossem obedientes aos seus pais e que deveriam honrá-los, prometendo longevidade para aqueles que assim procedessem. Qualquer instituição familiar que fuja do padrão divino proposto em Gênesis é pecado e abominação ao Senhor, pois contraria frontalmente a intenção de Deus, caracterizando-se como desobediência aos seus ensinamentos. Todo servo de Deus deve edificar a sua família dentro dos padrões divinos. Se for necessário, os membros da família devem optar pelos ajustes, pelo perdão e pelo entendimento, mas nunca pela separação. Aqueles que são verdadeiramente servos do Senhor quererão agir e quererão viver em conformidade com a vontade de Deus. A célula máter da sociedade. A família é a comunidade primária da raça humana e é constituída pela união de um homem e uma mulher. A família vem antes de qualquer outra instituição. Vem antes do Estado, do governo, da escola, da igreja, da cidade e da nação. Os séculos passam e os homens continuam integrando-se em famílias. Por isso dizemos que a família é o núcleo básico da sociedade. Deus é o criador da família e, como tal, é o único que tem autoridade e direito para dizer o que é a família, para que ela existe, como deve funcionar. A família só deve viver e se desenvolver normalmente se contar com a bênção de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Salmo 127, verso 1. A crise vivida pela nossa geração está localizada principalmente nos lares. Assim como o primeiro pecado foi cometido dentro da família e atentou contra ela, também em nossos dias a maioria dos pecados são cometidos dentro da família e vão contra ela. Nos lares existem tensões, contendas, discussões, rixas, gritos, ofensas, ressentimentos, amarguras e até separações e divórcios. A família é alvo de Satanás e seu objetivo é destruí-la. A deterioração dos valores tradicionais, o incremento dos conflitos familiares, o número crescente de separações e divórcios são de proporções alarmantes. A igreja tem algo a oferecer às famílias? Existe solução para as crises familiares? Respondemos enfaticamente que sim. A deterioração da família só ocorre quando as ordens de Deus são ignoradas, abandonadas ou trocadas por critérios humanos. É necessário que todos os filhos de Deus enalteçam a família como a principal célula da sociedade. Ponto de número 2, fundamentos da família cristã. O casamento monogâmico e heterossexual. Monogamia é o relacionamento conjugal exclusivo entre um homem e uma mulher apenas, conforme o modelo divino em Gênesis 2:24. Infelizmente, após a queda, o homem desviou-se do plano original e distorceu as diretrizes básicas de Deus para o matrimônio. Tanto a bigamia quanto a poligamia, que foram praticadas na era patriarcal e durante a história de Israel, só serviram para confirmar o estado pecaminoso da humanidade. Deus, porém, nunca aprovou legalmente esta conduta. Homens como Jacó, Davi, Salomão e outros que praticaram a poligamia na antiga aliança não devem ser imitados pelos cristãos da nova aliança. Conforme escreveu Paulo, ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher.
mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem a seu próprio marido. 1 Coríntios 7, verso 1 e 2. É necessário, portanto, que o bispo seja repreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. 1 Timóteo 3, 2. Ao lado da monogamia, Deus normatiza que o casamento também deve ser heterossexual. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis 2, 24. A propalada união homossexual de nossos dias não se encaixa nem nos moldes da semântica, visto que a palavra casamento, cópula ou acasalamento é a união de um macho e uma fêmea de uma dada espécie animal, com a finalidade de possibilitar a junção dos gametas masculinos com os gametas femininos para a geração de um novo ser por meio da fecundação. Então também não combina com a palavra de Deus, que ordena, portanto deixará o varão seu pai e sua mãe, apegar-se-á à sua mulher. A homossexualidade opõe-se à virtude da castidade, que regula o instinto sexual, segundo a reta razão, e está entre os vícios opostos à santidade do sexo. Genericamente, estes pecados são chamados pelo nome de luxúria. Quando analisamos a homossexualidade comparando-a a outros pecados, vemos que a mesma tem uma gravidade especial. Ela contraria não apenas a razão, mas a própria natureza, conforme escreveu Paulo. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Romanos 1, 27. O casamento indissolúvel e confessional. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Mateus 19, verso 6. O princípio da indissolubilidade significa que o casamento é para sempre. Sentimos dó de uma pessoa que diz: vou me casar e se não der certo me separo. Quem pensa assim não sabe o dano de uma separação. O rompimento da aliança matrimonial pode destruir a própria alma. O casamento foi instituído por Deus para dar certo. Para isto, os cônjuges precisam estar dispostos a adaptarem-se um ao outro pelo vínculo do amor. Pequenos ajustes, algumas renúncias, disposição em perdoar e prontidão em servir serão necessários todos os dias da vida para uma boa convivência. Os esforços para agradar o seu cônjuge não pode ser considerado um grande sacrifício, quando comparado à felicidade que o casamento pode nos proporcionar. O princípio da semeadura e da colheita também pode ser devidamente comprovado no casamento. A Bíblia diz: tudo que o homem semear, isso também colherá. Certa vez ouvi a seguinte história. Um famoso professor se encontrou com um grupo de jovens que falava contra o casamento. Argumentavam que o que mantém um casal é o romantismo e que é preferível acabar com a relação quando esse se apaga, em vez de submeter à triste monotonia do matrimônio. O mestre disse que respeitava a opinião deles, mas lhes contou a seguinte história. Meus pais viveram 55 anos casados. Numa manhã, minha mãe descia as escadas para preparar o café e sofreu um infarto. Meu pai correu até ela, levantou-a como pôde e quase se arrastando a levou até a caminhonete. Dirigiu a toda velocidade até o hospital, mas quando chegou, infelizmente, ela já estava morta. Durante o velório, meu pai não falou. Ficava o tempo todo olhando para o nada. Quase não chorou. Eu e meus irmãos tentamos em vão quebrar a nostalgia, recordando alguns momentos engraçados. Na hora do sepultamento, papai, já mais calmo, passou a mão sobre o caixão e falou com sentida emoção: meus filhos, foram 55 bons anos. Ninguém pode falar do amor verdadeiro se não tem ideia do que é compartilhar a vida com alguém por tanto tempo. Ele fez uma pausa, enxugou as lágrimas e continuou. Ela e eu estivemos juntos em muitas crises. Mudei de emprego, renovamos toda a mobília quando vendemos a casa e mudamos de cidade. Compartilhamos a alegria de ver nossos filhos concluírem a faculdade. Choramos um ao lado do outro quando entes queridos partiam. Oramos juntos na sala de espera de alguns hospitais. Nos apoiamos na hora da dor. Trocamos abraços em cada Natal e perdoamos nossos erros. Filhos, agora ela se foi. Eu estou consolado. E vocês sabem por quê? Porque ela se foi antes de mim e não teve de viver a agonia e a dor de me enterrar, de ficar só depois da minha partida. Sou eu quem vou passar por esta situação. E agradeço a Deus por isso.
Eu amo tanto, a amo tanto, que não gostaria que ela sofresse dessa forma. Quando meu pai terminou de falar, meus irmãos e eu estávamos com o rosto coberto de lágrimas. Nós o abraçamos e ele nos consolou dizendo: está bem, meus filhos, podemos ir para casa. Esse foi um bom dia. E por fim o professor concluiu: naquele dia entendi que o verdadeiro amor está muito além do romantismo e nada tem a ver com o erotismo, mas se vincula ao trabalho e ao cuidado a que se professam duas pessoas realmente comprometidas. Quando o mestre terminou de falar, os jovens universitários não puderam argumentar, pois esse tipo de amor era algo que eles não conheciam. O verdadeiro amor se revela nos pequenos gestos, no dia a dia e por todos os dias. O verdadeiro amor não é egoísta, não é presunçoso, nem alimenta o desejo de posse sobre a pessoa amada. Quem caminha sozinho pode até chegar mais rápido, mas aquele que vai acompanhado, com certeza irá mais longe. A Bíblia diz: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra uns, dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Eclesiastes 4, de 9 a 12. Quanto à questão da confessionalidade, a Escritura preceitua que não deve haver união entre o crente e o incrédulo, conforme lemos. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Segundo aos Coríntios 6,14. Ponto de número 3, a sutileza da nova configuração familiar. Casamento entre pessoas do mesmo sexo. Sobre este ponto encontramos um excelente resumo na revista que acredito ser importante lermos agora. Vamos dar uma olhada. Em maio de 2011, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a união homoafetiva como núcleo familiar, como qualquer outro. Isso porque não havia e nem há uma lei comprovada no Congresso Nacional que legisle sobre o assunto. A partir do entendimento firmado pelo STF em maio de 2011, o Superior Tribunal da Justiça, STJ, determinou em outubro daquele ano que o mesmo reconhecimento se aplicasse para os casamentos. Para evitar a falta de reconhecimento nos cartórios, o Conselho Nacional de Justiça publicou uma resolução em que regulamentava os trâmites e proibia os cartórios de recusar a celebração de casamento civil e a conversão de união estável em casamento entre pessoas do mesmo sexo. Essa nova configuração familiar, dada pela justiça brasileira, provocou reações entre os cristãos, principalmente os evangélicos. Ora, entendemos que a família é formada por homem e mulher, conforme definida na Bíblia, e não entre duas pessoas do mesmo sexo. O próprio Jesus afirmou que no princípio Deus fez macho e fêmea. Portanto, não vamos nos comover diante da degeneração deste mundo. Essas resoluções saíram de pessoas que não temem a Deus e só vão interessar a outras pessoas que também não temem a Deus. Quanto a nós, cristãos, seguiremos o caminho de obediência e de temor ao nosso Deus, observando o que disse Paulo em Filipenses 2,15, para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Portanto, todas essas resoluções não valem para o cristão, não tem qualquer coisa a ver com a nossa maneira de viver, de crer e de pensar. Sexualidade não binária. Não binária, por definição, é a pessoa que não se identifica nem com gênero masculino, nem com gênero feminino. Isso significa que mesmo tendo o órgão genital de determinado sexo, a pessoa não se reconhece dentro desse gênero. Essa pessoa é genderqueer, ou seja, não se considera nem 100% homem, nem 100% mulher. Vão contra todas as regras que disciplinam o sexo. Opõe-se às políticas de igualdade de gênero e às políticas homossexuais e às comunidades LGBT como um todo. Em resumo, o que observamos neste particular é que quando o ser humano, ou mesmo uma sociedade inteira, abandona os seus valores morais tradicionais, ela abre brechas para inúmeros conflitos.
Nesta direção não há limites para os pensamentos promíscuos, para os desejos impuros e para os prazeres carnais. Essa pretensa onda de liberdade que tem vindo sobre a sociedade inevitavelmente a empurrará até as rochas da crise existencial, do vazio interior e do tédio. Toda conduta sem regras logo se transforma em caos e confusão. Deus, a palavra do Senhor Deus diz: não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Gálatas 6, versos 7 e 8. Já encontrei muitas pessoas que aparentemente pareciam normais fisicamente. Entretanto, ao começarem a falar, demonstravam uma tremenda confusão mental. Certo homem dizia ser um cão, outro jurava ser um elefante. O pior de todos foi aquele que apareceu em um de nossos evangelismos de rua, dizendo que era Deus. Se não fosse trágico, seria cômico. Mas esta é a verdade, não apenas os distúrbios mentais, mas o próprio pecado são causadores de toda a confusão na mente humana. A Bíblia diz: porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Romanos 1, versos 21 a 24. De acordo com este texto, o comportamento homossexual e todas as suas derivações não são causas, mas consequências de uma vida pregressa, sem adoração, sem gratidão, sem obediência. Se os homens não se arrependerem de seus maus caminhos, a próxima pandemia poderá ser a da loucura e a da desonra. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração e à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Ponto de número 4. Princípios bíblicos para uma família sólida, o papel dos pais. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Deuteronômio 6, versos 6 e 7. É dever dos pais transmitir a palavra de Deus aos filhos. A educação dos filhos tem início com o temor a Deus e o respeito aos pais. É a partir deste ponto que a vida começa a ser construída. Agora, muita atenção, pais. Antes de pregar aos filhos, certifiquem-se de que estão vivendo a palavra de Deus diante deles e sendo motivo de inspiração para eles no amor, na fé e na piedade. Pai, você tem conversado com seus filhos, tem dedicado tempo a eles, tem acompanhado o crescimento emocional e espiritual deles, tem procurado compreender as limitações, os sonhos e as lutas de seus filhos? Cuidado para não se tornar um estranho e desconhecido dentro do seu próprio lar. Somente os pais que souberem estabelecer vínculos de relacionamentos fortes, baseados numa amizade perfeita com os filhos, é que serão ouvidos por eles. O papel da igreja. É dever da igreja manter uma firme posição profética em duas frentes. Primeiro, através de uma conduta santa e repreensível, a fim de não abrir brechas para o inimigo. Segundo, através da denúncia do pecado por meio de pregações nos púlpitos, nas classes das escolas dominicais, nas redes sociais, nas literaturas e todos os outros meios de comunicação. A pregação essencialmente bíblica, sempre foi e sempre será. O brado do Espírito Santo contra as leis injustas e os comportamentos levianos. Lamentavelmente, em muitos lugares, a igreja tem se transformado em uma espécie de clube social religioso, onde homens e mulheres embonecados afluem nos fins de semana para exibirem as suas finas e caras roupas de última moda. É preciso avisar a essas pessoas que a igreja não é uma passarela de desfile de modas. Ao invés disso, é um lugar santo, preparado para uma vida decente, para a pureza e para o temor a Deus. Se a igreja não tiver uma postura firme na pregação do Evangelho e na condenação do pecado, ela perderá sua relevância para uma sociedade que já está em extremo decaída. Vamos para a conclusão.
O mundo vive um momento de total descontrole quanto à aplicação e à observância dos princípios e valores morais. Ninguém quer receber instrução e ninguém quer ser visto como moralista. Existe um alto preço a se pagar, inclusive nas próprias igrejas. As instituições que deveriam ser as mantenedoras dos princípios fundamentais da família se curvam diante da nova ordem chamada de família inclusiva, que de inclusiva nada tem, visto estar em desacordo com a palavra de Deus. A família tradicional precisa assumir uma posição mais firme e objetiva com relação ao casamento heterossexual e monogâmico, sem querer transferir para a igreja a responsabilidade que é de sua própria competência na educação dos filhos. Por sua vez, a igreja tem que parar de fazer o jogo do sistema e sair de sua zona de conforto, partir para a batalha, ser mais autêntica, mais objetiva. Estamos falando de uma diferença crucial existente entre os padrões espirituais de conduta e a prática do mundo moderno. Definitivamente não há comunhão entre a luz e as trevas. E as famílias cristãs precisam se precaver contra as astutas ciladas do diabo. Desde os primeiros momentos da humanidade, percebemos esta artimanha satânica para enganar o homem. A primeira família caiu porque desobedeceu a Deus, enganados que foram pela serpente, iludidos por suas promessas e fantasias. A função do diabo é mentir, enganar, perverter, falsificar, ludibriar, mudar a aparência, tornar o bom em ruim e o ruim em bom. Cuidado com atividades, festas, programas, cursos, amizades, conversações, brincadeiras, meios de comunicação e vários outros tipos de relacionamento e comprometimentos que muitas vezes parecem inofensivos e sem maiores complicações. Muitas vezes são estratégias de Satanás para perverter, para desencaminhar, obscurecer e afastar da fé muita gente que foi criada na igreja. Os pais não podem ser ingênuos em acreditar na maturidade plena de seus filhos. Infância e adolescência são tempos de formação e necessitam de acompanhamento espiritual. Se deixarmos nossos filhos à vontade, eles serão ludibriados pelo engano do pecado. Para vencermos o espírito que agora opera neste presente século mal, precisamos do poder do Espírito Santo. A recomendação de Tiago é atualíssima e oportuna para os pais que não sabem como ajudar seus filhos. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Tiago 1,5. Aplicações para a vida, diante de tudo o que vimos até aqui, podemos então tirar as seguintes conclusões. Primeiro, é preciso valorizar a família como projeto de Deus. A família é instituição divina e como tal precisa ser valorizada. Ainda não foi inventado algo melhor que a família em termos de companhia, aconchego, proteção, amor e desenvolvimento humano. A família continua válida para os nossos dias como a base da sociedade e a garantidora do futuro da humanidade. Segundo, é preciso fundamentar a família nos princípios bíblicos. A família precisa estar atenta quanto às influências nocivas do mundo e não deve permitir que seus valores e princípios sejam removidos. E terceiro, é preciso colocar a família em estado de alerta. A Bíblia diz: orai e vigiai. Este é o binômio que devemos praticar permanentemente. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Vamos agradecer a Deus. Querido Pai, eu te louvo e te agradeço por Jesus, pela palavra, pelo mover do teu Espírito esses dias nos incomodando, nos fazendo ver, enxergar as coisas, Senhor, que estão ao nosso redor, que são contra a sua palavra, a sua vontade. E que nós não podemos ficar, Senhor, omissos, não podemos ficar, Senhor, aí parados, vendo, Senhor, tantas coisas se desenvolverem, crescerem de forma, Senhor, agressiva e blasfema. Pai, que nós possamos ser nas tuas mãos instrumentos, todos nós, para anunciar, para contestar a mentira de Satanás e para estabelecer a tua palavra. Abençoe meus irmãos, todos os pregadores da palavra, todos os professores das escolas dominicais, abençoe todos os pastores. Oramos a ti, em nome de Jesus, hoje e sempre te agradecemos. Amém e amém.